A identidade enquanto espécie, ou seja, o que nós somos em termos de seres humanos, é um tema recorrente na filosofia, porque, afinal de contas, a partir do momento em que nós nos definimos, nós conseguimos estabelecer o nosso lugar no mundo. E a ideia de se entender, de saber onde está, é então uma necessidade que vem desde muito tempo. Nesse vídeo, eu vou falar para vocês sobre a ideia de três pensadores, começando aí do René Descartes, que vai dizer que o que sou é uma substância pensante. Então, Descartes, como vocês já ouviram, é o autor da célebre frase penso, logo existo. Então, a ideia de pensar para o Descartes é uma ideia que estabelece a própria condição de si mesmo. Ele chegou então nessa conclusão que o pensar seria uma característica primeira de sua própria existência e, nesse sentido, então, provaria ela mesma. Faz todo sentido que Descartes, tendo então chegado a essa conclusão que mudou o rumo da filosofia para muitos filósofos, definiria então o ser humano como uma substância que pensa, dizendo então que o ato de pensar é o mais importante dessa substância, que é você. O Voltaire vai dizer que o homem não passa de um caniço, o mais fraco da natureza, mas um caniço pensante. E ele quer dizer então que o ser humano aí, ele tem uma questão da natureza, ele não se distancia, ele não se diferencia dos outros animais. Ele é como qualquer outro bicho, só que é o mais fraco deles. Porque, afinal de contas, nós não temos a força de um gorila, nós não temos a velocidade de um jaguar, nós não temos as presas de um leão, não temos nem o senso de alcateia dos lobos, por exemplo. Então, nós somos os mais fracos dessa natureza. Nós não temos um aparato biológico que nos dê uma grande vantagem em relação aos outros seres, como, por exemplo, a águia tem as asas e a capacidade do voo, né? Mas, apesar da gente não ter uma característica que nos coloque, do ponto de vista físico, acima dos animais, nós pensamos. E esse, então, é o nosso principal meio, é a nossa principal característica, é aí o que nos diferencia dos animais. Talvez, né, uma referência aí ou uma atualização da questão do mito grego. Já o Hegel vai dizer que a identidade, o si mesmo, é alcançada no reconhecimento do outro. Então, o ser humano, ele não teria uma identidade própria. Ele precisa do outro para se reconhecer. Logo, na visão do Hegel, nós não somos um ser por si só. Nós somos um ser em função do outro. Então, se você pedir, por exemplo, um animal aí no meio da natureza, ele não vai estar preocupado na concepção da filosofia, né, em pensar o que ele é ou quem ele é. Ele vai estar assim ocupado com seus próprios instintos e necessidade. O ser humano, por outro lado, ele vai ter essa preocupação, esse pensamento, essa angústia de se refletir no sentido de se olhar e pensar o que eu sou, para que eu existo, o que eu estou fazendo aqui. E para Hegel, essas respostas só virão no momento em que nós, ao invés de olharmos para si, olharmos para o outro. O outro seria então a nossa medida para o mundo. É o outro que vai nos dizer, nos falar, nos dar uma margem do que nós somos de fato. Estaríamos então condenados nessa perspectiva de dependência do outro para se definir.